Bem-vindos, bem-vindos a mais uma live. Eu sei que parece loucura, né? Quando eu falo passar em 60 dias, tá tudo bem você não acreditar, tá tudo bem você achar que é mentira, que é impossível, tá tudo bem você ter esse tipo de pensamento, tá? Então, eu vou ficar aqui conversando com vocês, né? Vou tentar responder algumas dúvidas aí que vocês têm acerca dos estudos, tá? O que está impedindo você de render nos estudos? O que está gerando medo? O que está gerando insegurança? E você manda aí a sua dificuldade, que vai ser um prazer aí poder responder a sua dúvida e poder te ajudar aí para que você cresça nos estudos, tá? O objetivo dessas lives é justamente esse, conversar com vocês, né? Trazer algumas reflexões, trazer alguns conceitos que, infelizmente, a maioria das pessoas que acabam estudando com o método tradicional, às vezes acabam não tendo clareza sobre isso, né? Não tem consciência sobre isso, tá bom? O que está impedindo vocês de render nos estudos? Tem uma pergunta aqui do Wesley Oliveira, ele pergunta como treinar o cérebro, né? Eu acho que primeiro tu tem que ter, por que tu quer treinar o cérebro? Né? Acho que a pergunta é essa, por que tu quer treinar o cérebro? Qual que é o teu objetivo em treinar o cérebro? Né? Tem que ver qual é o teu objetivo. O objetivo aqui é para as pessoas que querem passar em medicina, né? Então, o nosso objetivo aqui é treinar o cérebro para passar em medicina. Tá? Esse é o grande objetivo aqui nosso. Então, você vai treinar o seu cérebro para passar em medicina. E aí, quais são as habilidades que você precisa no dia da prova? Né? Imagina que você vai correr. Na corrida, você precisa o quê? De resistência. Né? Resistência física, resistência muscular, você precisa ter uma resistência cardiopulmonar para aguentar correr, né? Porque a corrida é um exercício de via metabólica aeróbica, né? Diferente, por exemplo, da musculação, tá? E aí, o que tu vai precisar? Quais são as habilidades que você vai precisar? Você vai precisar de atenção, memória, controle emocional, né? Então, você vai treinar o quê? O teu cérebro para ele ter mais aprendizagem. Você vai treinar o teu cérebro para ele ter mais memória, né? E quando a gente fala de memória, o objetivo é atenuar a curva do esquecimento, né? Então você precisa ter treino, tá? Quando você dorme, é como se você tivesse um lixo mental, né? Você tem várias informações ali e você limpa a lixeira do computador, sabe? Né? Você tem o computador, aí você deleta as informações que não são importantes, né? Você deleta essas informações do seu computador e você joga elas na lixeira e aí quando você dorme, você apaga esses conteúdos, né? No caso do computador, passa um período de tempo, ele exclui, né? Então você joga na lixeira, quer dizer que é um conteúdo que não é importante, e depois de um tempo ele vai ser excluído, né? Então tem uma ferramenta para atenuar isso, tá? Mas o esquecimento, ele é benéfico, tá? É bom você esquecer, tá? Enfim. Então treinar a tua capacidade de memória. Se eu perguntar aqui, acho que 99% das pessoas que estão aqui, a não ser que seja algum aluno do método Atleta da Mente, mas a maioria das pessoas que está aqui, a maioria nunca treinou a capacidade de memorização, nem sabe o que é treinar a capacidade de memorização, tá? A maioria aqui nem sabe como treinar a capacidade de memorização. Não tem uma técnica, não tem um método para isso. Olha, eu faço 10 questões depois. Eu faço uma leitura do meu resumo a cada 7 dias. Isso não é treinar a capacidade de memorização, tá? Não é treino. Eu tenho uma outra pergunta da Mariana, né? Ela pergunta, como lidar com a falta de disciplina? Disciplina é sintoma, tá? Falta de disciplina é sintoma. Então tem que ver qual que é a causa dessa falta de disciplina, né? Às vezes, você não tem disciplina para estudar porque o teu cérebro associou estudar com algo negativo, né? Você tem aplicativos mentais instalados no teu Windows mental, você tem vários vírus ali rodando, e esses vírus desregulam as tuas emoções, tá? E aí você não consegue aprender os conteúdos, você não aprende os conteúdos, você fica com medo, você fica insegura e começa a procrastinar, né? Então, é um mecanismo do teu cérebro querendo evitar a dor, evitar aquele sofrimento, né? Aquela dificuldade, aquela tristeza do estudo. Então, é um mecanismo do teu cérebro. E esse mecanismo ele foi fundamental para a nossa sobrevivência,
Entendeu? Então, a tua falta de disciplina, Mariana, é um mecanismo do teu cérebro, né? É um mecanismo do cérebro dela que faz ela não aprender os conteúdos, que faz ela não memorizar os conteúdos. Entendeu? Então, a falta de disciplina é o sintoma, tem que ver a origem da doença, qual que é a causa do problema. Quando você descobre a causa, fica muito mais fácil. Porque quanto mais você aumenta o teu nível emocional, você reduz as chances de você passar em medicina. Né? Você não tem disciplina, você não tem disciplina, você não tem motivação, você só procrastina, né? Por quê? Porque você não está aprendendo. Pega uma pessoa que está aprendendo, que está memorizando, que está vendo o resultado, a pessoa vai ter vontade de estudar, né? Se eu perguntar para vocês, o que vocês gostam de estudar? Comenta aqui para mim, qual matéria que vocês gostam de estudar? Comenta aqui para mim saber. Qual que é a matéria que vocês mais gostam de estudar? Provavelmente você gosta de estudar essa matéria porque essa matéria te trouxe prazer. Você aprendeu aquele conteúdo, né? E o pessoal comentou aqui biologia, né? A maioria gosta de biologia, fisiologia, bioquímica, né? São as matérias que a galera mais gosta. Então, acontece. Por que você gosta? Porque você aprendeu biologia, né? Você tem prazer na hora de estudar biologia. Você aumenta um químico lá no teu cérebro chamado dopamina. Aumenta a dopamina, tem prazer naquilo. Que nem quando você está vendo uma série, né? Você está vendo uma série na Netflix. E aí você está lá focado naquela série, você está vidrado na série, você decorou todos os nomes dos personagens, você descreve todos os episódios, você está hiper focado ali na série da Netflix. Então, o que acontece? Isso por quê? Porque você teve dopamina, você teve prazer, você teve atenção, e aí você aprendeu aquelas informações, você absorveu aquelas informações. Agora, quando você não absorve física, você não absorve química, matemática, aí você tem uma resposta emocional negativa. Né? Por quê? Porque você estuda com videoaulas, você estuda por meio de leitura, né? E isso não estimula o cérebro. Aí você é passivo na hora de estudar. Esse é o principal erro dos vestibulantes de medicina. Ser passivo na hora de estudar. E aí você é passivo, você sobe o teu nível emocional, você fica ansioso, você fica nervoso, você começa a procrastinar, você começa a ter medo, né? E aí a disciplina vai embora, né? A disciplina evapora, né? A disciplina começa a evaporar. Então, assim, às vezes o pessoal me procura muito com sintomas, né? E a minha função é fazer vocês acharem a causa, entendeu? Porque vocês vêem muito coach, quatro técnicas para acabar com a disciplina. Não adianta, o problema é a causa. Não adianta ele tratar os sintomas, ele tem que tratar a causa. E aí, quando você muda a tua técnica de estudo, você começa a aprender, você começa a memorizar os conteúdos, você começa a ter prazer na hora de estudar, você aumenta a tua dopamina. Aí você aumentando a tua dopamina, você vai gerar o quê? Uma memória positiva com o fato de estudar. Entendeu? Vou dar um exemplo. O nosso cérebro, só para você ter uma noção, tá? Um exemplo que descreve o que eu quero dizer aqui para vocês. O nosso cérebro, ele memoriza os alimentos que têm mais calorias. Léo, como é que ele sabe que o chocolate tem mais calorias que o brócolis? Porque o chocolate, ele gera mais dopamina. Tá? Então, ele tem um prazer naquele chocolate e tem um mecanismo também fisiológico ali do hipotálamo. Né? Toda uma questão neurofisiológica ali, né? Do hipocampo, do hipotálamo,
né, das vias, né, do eixo intestino-cérebro, e o nosso cérebro, então é comprovado cientificamente que ele consegue memorizar os alimentos que têm mais calorias. Os alimentos que têm mais calorias e os alimentos que dão mais prazer para ele. Então, quando você vai no mercado, você vai ter duas opções, vai ter o brócolis e a barra de chocolate. Então, o teu cérebro, um mecanismo de sobrevivência, ele vai querer o quê? O brócolis ou o chocolate? Sobrevivência. Pensando na sobrevivência, qual que ele escolhe? O brócolis ou o chocolate, pessoal? Vamos lá, comenta aqui para mim. Quem vai? Quem vai de brócolis e quem vai de chocolate? Comenta aí para mim. Qual que ele vai escolher? Pensando na sobrevivência. O chocolate, né? Por quê? Porque o chocolate tem mais calorias. Ele não sabe, o nosso cérebro primitivo, ele não sabe se ele vai comer amanhã. Ele não sabe que ele pode pedir no iFood uma pizza com 3.000 calorias. Ele não sabe disso. Então ele come até não poder mais, ele quer alimentos hipercalóricos, porque ele não sabe se ele vai comer amanhã, né? E tá aí a obesidade, que é um problema mundial, né? A obesidade explica muito bem esse mecanismo e o quanto nós somos animais, né? O nosso cérebro, o sistema límbico descreve muito isso. Nós somos animais, né? E a obesidade está aí. Não tem lógica a pessoa comer chocolate, tomar refrigerante, sendo que isso vai fazer ela desenvolver câncer, vai fazer ela desenvolver diabetes, problemas crônicos. Não tem lógica, mas tem uma explicação biológica para isso. Biologicamente falando, tem uma explicação para isso. A pessoa comer e não parar mais. Tem uma explicação para isso, né? Então, o nosso cérebro, ele memoriza aquilo que dá prazer, aquilo que gera dopamina, entre outros químicos, tá? Principalmente a dopamina. Então, ele memoriza, né? E aí, o teu cérebro, ele memoriza que estudar aqueles conteúdos, agora que você mudou, né? Que você tem uma técnica de estudo. Eu vou apresentar uma técnica para vocês, pessoal, chamada PBL-ATM, na segunda aula, tá? Com essa técnica, você vai aprender qualquer conteúdo 10 vezes mais rápido. Qualquer conteúdo, tá? E assim, na hora mesmo, na mesma hora da aula ali, vai ter um exercício, vai ter uma questão que a gente vai analisar e você já vai ver esse resultado. Na mesma hora ali, você já vai ver o resultado. Então, assim, quando tu aplica essa técnica, você sai com o método tradicional da escola, do cursinho de 100 anos atrás, e você começa a estudar de forma diferente, você começa a ter muito mais resultado. Entendeu? Você começa a ter muito mais resultado, você começa a ter muito mais performance nos teus estudos. Entende? Tu começa a ter muito mais foco, porque daí o teu cérebro, ele associa que estudar é algo positivo. Só que, se tu parar para pensar hoje, ele só associa com algo negativo. Só tem medo, tristeza, procrastinação, falta de consistência, né? Olha, eu tô bem nos meus estudos, mas a pessoa não está tendo consistência, não está conseguindo cumprir as metas, né? Está um pouco insegura, né? Está com medo de não passar, de perder mais um ano. Tem aquele medo interno, pô, Léo, e se eu perder mais um ano? Mais um ano estudando, né? Então, assim, isso que eu estou falando para vocês, pessoal, são conhecimentos que deveriam, né, ser ensinados na escola. A neurociência, ela deveria ser ensinada na escola, lá no ensino fundamental, para o aluno entender as emoções, raiva, medo, tristeza, alegria, né? Porque a escola é um ambiente muito negativo para o aluno, tá? A escola, ela te ensina a viver em sociedade, entretanto, ao mesmo tempo, ela compara, né? Ela gera essa comparação. Quem tira 10 é bom e quem tira 0 é péssimo, né? A escola traz esse detalhe, né? Ela traz esse contraste. Você tirou 10, você tem futuro, você vai ser alguém na vida. Você tirou 0, você não vai ser alguém na vida. Será? Será? E o método? Será que ele estimula a criança a pensar, a raciocinar? Será que a escola treina, faz a criança pensar? Ela tem um raciocínio? Não. Tu vai hoje,
o cara que está fazendo cursinho. Por que está fazendo cursinho? Ah, eu quero ir bem na prova, eu quero a nota. Aí tu pergunta para ele, se você pudesse escolher a nota e não precisar estudar, você viria aqui estudar física? Não. Se eu pudesse passar em medicina sem ter que estudar física, eu não estudaria física. Então tu vê, o cara odeia a física, né? Ele tem um remorso com a física. Aí tu pergunta a matemática, tá? E se tivesse uma forma de você passar em medicina sem ter que estudar matemática? Eu queria isso. Eu não queria nunca mais estudar matemática. Ou seja, tu vê na fala da pessoa, porque tu pensa e tu fala, né? Então, de acordo com a pessoa está falando, a gente consegue entender quais são os pensamentos que ela tem, né? Quais são os pensamentos, as ideias que a pessoa tem são descritas, então, no pensamento dela. Aí o cara odeia física, odeia matemática. Por quê? Ele estuda pela nota. Ele estuda para decorar. Ele não estuda para entender. Ele não estuda para desenvolver o cérebro dele, desenvolver o raciocínio lógico. Ele não desenvolve para adquirir essas habilidades. Ele estuda pela nota. Ele estuda para decorar. Entendeu? Então, assim, você vai ter que estudar pro resto da sua vida. Como médico, como médica, você vai ter que estudar para sempre. Entendeu? Vai ter que estudar para sempre. Então, agora é o momento de você aprender como estuda. Tem várias pessoas que mandam mensagem para mim. Até hoje, eu respondi uma mensagem. A pessoa mandou uma mensagem, Léo, passei em medicina. Estou no primeiro semestre de medicina, mas não sei como estudar. Né? Ou seja, o cara ficou 4 anos decorando fórmulas, decorando conteúdos de matemática e passou em medicina. Depois de 4 anos, conseguiu passar. E aí ele manda mensagem para mim, Léo, não sei como estudar. Ou seja, ele conseguiu passar na medicina, só que agora veio os conteúdos da medicina. E aí, como ele não desenvolveu, porque o vestibular é uma preparação para a medicina. Então, agora é o momento de você aprender. Agora é o momento de você memorizar. Agora é o momento. Entendeu? Porque senão você vai passar em medicina, você vai passar na faculdade e vai sofrer muito. Entendeu? Agora é o momento, né? E aí fica tão triste, né? Fica tão superficial o teu estudo. Quando você estuda para decorar, você estuda para nota, você não estuda para aprender e para memorizar. Aprender e memorizar é igual ir na academia e treinar o músculo para deixar ele mais forte, para deixar ele mais resistente. É a mesma coisa. Tá? E aí nasce a procrastinação, a falta de disciplina, a falta de motivação, o medo de não passar, né? Aí começa tudo isso. Então, por isso que eu falo para vocês. Agora é o momento de você refletir sobre isso, de você conseguir melhorar o seu rendimento nos estudos. Agora é o momento. Você desenvolveu o controle emocional, a medicina vai cobrar muito isso de você, tá? A medicina vai cobrar isso de você. Ela vai cobrar a aprendizagem, memória, né? Então você tem que chegar preparado na medicina, senão você vai sofrer muito, né? Vai sofrer muito. Faz sentido, pessoal? Comenta aí para mim. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Comenta aí para mim. Ó, a Jéssica Matos falou muito. Faz muito sentido. Eu tô vendo aqui, pessoal, que eu tenho aula daqui um pouco, tá? Tava vendo ali no grupo que eu tenho aula daqui um pouquinho, tá? Mas eu vou responder mais algumas dúvidas.
Mais alguma dúvida aí, pessoal? Manda aí. Manda aí que eu vou responder mais uma dúvida. Eu tenho aula daqui um pouco, mas vou responder mais uma dúvida aí. Ó, total sentido. Afinal, seus conhecimentos têm embasamento científico. Exato. Eu lembro até hoje. Eu tive uma matéria na faculdade que chamava inglês médico, tá? Inglês médico. Quem lecionava essa matéria? Doutor Hugo, um dos melhores professores que eu tive. E ele falava, ó, antes de vocês serem médicos, vocês são cientistas. E aquilo me marcou bastante. Vou repetir. Antes de vocês serem médicos, vocês são cientistas. Ele falou isso e aquilo me marcou bastante, né? O que quer dizer? Que dentro da medicina você vai seguir a ciência, né? Você vai prescrever, né, por exemplo, né, imunização, né, o calendário vacinal da criança. Por quê? Por que é preconizada aquelas vacinas naquele tempo? Por que é preconizado aquilo? Porque teve um estudo científico. E isso é muito importante para que você consiga ter resultado nos seus estudos, tá? Então, tem uma evidência científica para aquilo, tá? Por isso que é importante que você entenda, né? O que eu falo aqui é uma comprovação científica, né? Então, o método atleta da mente, né? Tá aqui, tá? Método atleta da mente é uma metodologia o quê? Baseada na neurociência da aprendizagem. Léo, o que é neurociência da aprendizagem? Neurociência da aprendizagem é a ciência que estuda como que o cérebro aprende. Tá? Então, da mesma forma que quando você vai no médico, ele vai te prescrever um medicamento que é comprovado cientificamente, né? Para a indústria colocar aquele medicamento em circulação, tem todo um passo a passo para ela provar que aquele medicamento resolve tal problema. Então, eu trago estudos científicos para provar que essa metodologia chamada atletamente funciona. Tá? É um método atletamente. Ó, o Wesley Oliveira falou o seguinte, ó, quero medicina, mas me acho incapaz. Já tenho 22 anos, faço direito, mas não estou me encontrando. Aparecem muitas pessoas assim aqui, né? Até que direito não tanto, tá, Wesley? Direito não tanto. O que mais aparece aqui para mim é odontologia, fisioterapeuta, fisioterapia, enfermagem, técnico de enfermagem. Acho que o top 1 é técnico de enfermagem. O que mais aparece aqui é técnico de enfermagem. E que é medicina, né? Pessoas que querem medicina. Direito já não é tanto, né? Mas assim, tu tem 22 anos, né? Eu passei em medicina com 22 para 23 anos, então tu é novo, né? Tem bastante tempo ainda pela frente. E só que você precisa ter coragem, né? Tem que ter coragem aí para abandonar. Tem que ter coragem, né? Para abandonar. E eu sei disso porque eu não li em livro, tá? Eu fazia educação física, tá, Wesley? Então, assim, ninguém me contou, tá? Eu não li em livro. Isso eu vivi na pele. Eu sei o quanto é difícil você ter coragem para abandonar a faculdade. Tá? Eu sei que é difícil. Tem que ter muita coragem. No meu caso, eu tinha FIES, né? Então eu tinha uma dívida no banco, tava no terceiro ano da educação física, quando eu não tranquei, tá? Eu cancelei. Tem duas opções, ou tu tranca ou tu cancela. Se você trancar, depois de 2 anos você pode voltar, tá? Se você trancar, depois de 2 anos, você pode, em até 2 anos, você pode voltar à faculdade. Então, assim, eu não queria trancar, porque eu tinha medo, né, de querer voltar. E aí eu resolvi que eu ia cancelar. Eu ia cancelar a matrícula para não ter opção, não ter como voltar. Eu tinha medo, né? Então, assim, foi um processo, tá? Não foi da noite para o dia. Só que, assim, Deus, ele coloca vários sinais na tua vida, tá? Coloca vários sinais. Deus, algo divino, algo superior, pode chamar do que você quiser, tá? Independente da tua crença religiosa. Ele bota vários sinais. E aí eu tava nessa ruminação, Wesley. Eu tava nessa ruminação. Será que eu tranco a faculdade? Será que não? Né? Será que eu vou tentar medicina? Porque tu tem que imaginar o cenário.
Eu fui reprovado em história, eu fui reprovado em matemática, eu sempre fui o pior aluno da turma. E quem que faz medicina? O que que a escola, o que o cursinho fala pra gente? Que quem passa em medicina é quem vai bem, né? Quem tira 10, quem sabe física, quem sabe matemática, passa em medicina. Quem não sabe essas matérias é burro, não sabe, não vai conseguir fazer medicina. Então, eu tinha isso na minha cabeça, né? Eu tinha esse vírus no meu Windows mental. E aí, olha que bizarro, Wesley. Olha que louco isso, cara. Quando eu trabalhava no supermercado, com 14 anos, eu trabalhava no supermercado empacotando sacolas. Trabalhei 2 anos, dos meus 14 anos até os meus 16 anos. Quando eu trabalhava nesse mercado, tinha uma mulher que ia nesse mercado, que o filho dela fazia medicina. Tá? Essa mulher, ela ia no mercado e ela comprava uma caixa de leite. Comprava várias coisas, uma caixa de leite. E aí eu levava essa caixa de leite para ela, botava aqui nas costas e levava até a casa dela. Tá? Enfim, eu acabei conhecendo o filho dela, o nome dele é Pedro, né? Doutor Pedro. Conheci o filho dela. E aí, tá? Depois de 5 anos, mais ou menos 5 anos, esse cara, ele se formou na medicina, Wesley. Ele se formou na medicina. Então, assim, olha que louco, cara. Olha que louco. Ele me convidou para a formatura dele. Até hoje eu não sei por que ele me convidou para a formatura dele. Ele me convidou para a formatura dele. Foi abril de 2016 a formatura dele. Tá? E até hoje eu não entendi por quê. Ele me convidou. Me convidou para a formatura dele. Ele nem sabia que eu queria medicina, nada. Mas ele me convidou para a formatura dele de medicina. Eu nunca tinha contado para ninguém que eu queria medicina naquela época. E aí eu fui na formatura dele. E aquilo foi a experiência, foi uma experiência fundamental para que eu cancelasse a matrícula na educação física. Entendeu? Então, assim, eu fui naquela formatura e aí eu vi ele lá, né? Toda a colação de grau, né? Os professores homenageados, né? A família, aquele evento, né? A formatura é um evento. Quem já foi em formatura aí? Comenta aqui se você já foi numa formatura e você sabe a emoção que eu tô falando. Quem já foi em formatura, comenta aqui para mim saber. Então tem todo aquele evento da formatura, tem todo aquele ritual da formatura. E aí cara, eu acho que isso é um sinal. E eu já estava antes ruminando na minha cabeça, eu já estava aqui ruminando na minha cabeça. Eu já estava ruminando aquilo. E aí a formatura que eu fui só confirmou. Então tu vê como é que é os sinais que aparecem para nós. E aí depois que eu fui naquela formatura, eu tive coragem. Passou 2 semanas, aí eu tive coragem para ir lá. Olhei bem no olho da menina lá na central do aluno, tinha a central do aluno na faculdade, eu olhei para ela, ó, eu vou cancelar a matrícula. Aí ela começou a não, mas é que tu precisa. E aí eu falei para ela, eu falei assim, cara, eu vou falar, entendeu? Eu vou falar para todo mundo que eu quero medicina, entendeu? Eu falei, não, eu quero medicina, eu vou ser médico. Aí ela, né, aquele tom cômico, né? Pô, ela deve ter imaginado, cara, pô, esse cara aí, medicina. E aí tentou argumentar vários argumentos e tal. Eu falei, não, eu vou cancelar a matrícula da educação física. Ou eu vou ser médico ou vou morrer tentando. Aí depois, né, estudei com cursinhos, com videoaulas, desenvolvi depressão, ansiedade, né? Foi uma loucura. Eu fazia estágio numa academia, perdi o emprego, né? Fiquei 1 ano e meio sem estudar. Aí, enfim, é bem longa a história. Mas o ponto que eu quero trazer para ti, Wesley, não é fácil cancelar a faculdade, tá? Trancar a faculdade ou cancelar não é fácil, mas o cara lá de cima, ele nunca bota um fardo que você não consiga carregar. Se ele botou esse sonho, se ele colocou esse sonho, é porque você consegue. Ele nunca coloca algo que você não pode conquistar. Se você sonhou com aquela casa dos seus sonhos, você pode ter. Se você sonhou com aquela viagem, se você sonhou com aquele carro, se você sonhou em ser médico ou médica, em mudar de vida estudando honestamente, se você tem esse sonho, esse desejo, é porque você consegue. Ele nunca coloca nada que você não consiga levantar. Se ele botou aqui, é porque você tem força para levantar esse fardo, tá?
Então, assim, às vezes a gente acredita, né, no que a escola contou para nós, na historinha que a escola contou, que os professores contaram, mas não acredita nessa história, tá? Não deixa o teu sonho de ser médico ser influenciado por essas historinhas de pessoas que nunca construíram nada na vida, né? Dificilmente você vai ver um médico falando isso. Geralmente quem fala é o professor de matemática, professor de história, que foi o que aconteceu comigo, só que são pessoas que nunca passou em medicina. Então, como é que eu vou escutar o feedback que ele deu para mim na escola, porque eu tirei 0 na prova, sendo que ele nunca conquistou nada, né? Então, assim, dificilmente eu converso com vários médicos, né? Inclusive já fiz lives aqui, né? Com médicos que eu acredito muito neles, e dificilmente você vai ver um médico não acreditando. Ele vai falar, cara, se você lutar, você vai conseguir, tá? Dificilmente você vai ver um médico falando, não, não faz medicina, não é para ti, não. Se ele vê que você realmente quer, ele vai te ajudar, tá? E você pode muito mais, porque você tem aqui o computador mais potente do planeta, Terra, chamado cérebro humano, tá bom? Quem não está inscrito ainda no canal, né, se inscreve aí no meu canal, deixa o seu comentário, ativa as notificações para você participar, beleza? Não deixe de participar.